Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus e hoje nós vamos encerrar a leitura do Evangelho de Marcos, lendo o capítulo 16, que é o último capítulo, tá certo? E na sequência nós vamos voltar para o Velho Testamento. O nosso acordo, vamos dizer assim, é ler 2 livros do Velho Testamento e um do Novo. Já lemos Gênesis e Êxodo, depois nós lemos Mateus no Novo Testamento, voltamos para o Velho Testamento e lemos Levítico e Números, viemos para o Novo e estamos agora terminando o Evangelho de Marcos. Agora vamos voltar ao Velho Testamento para ler o livro de Deuteronômio e na sequência Josué. E aí depois voltar para o Novo Testamento para ler o Evangelho de Lucas e assim vamos lendo 2 capítulos do Velho Testamento e um do Novo até concluir a leitura de toda a Bíblia. Vamos então para Marcos capítulo 16. Se você está com sua Bíblia aí ao seu alcance, já abra em Marcos 16 e vamos à leitura. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então as mulheres agora repousaram no sábado, que ficou conhecido aí especialmente na Igreja Católica, na tradição católica, como o sábado de Aleluia. E aí Jesus ressuscita no primeiro dia da semana ao amanhecer do dia, ao clarear do dia. E as mulheres, como era costume, levam especiarias para ungir o corpo de Jesus já sepultado. Lembrando que naquela época, diferentemente de agora, as pessoas eram cavado uma sepultura numa encosta de morro, numa rocha. O corpo era colocado ali dentro e uma pedra colocada na porta como tampa daquela sepultura. E ali naquela sepultura eram colocados, às vezes, vários corpos de pessoas da mesma família que iam morrendo. Era um túmulo da família. Jesus foi crucificado, aliás, foi sepultado num túmulo que ainda não tinha sido usado, lá do José de Arimateia. Continuada a leitura, versículo 2. No primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Então, agora já no domingo, porque o domingo começava às 18 horas do sábado, não diferentemente do nosso relógio, em que o dia muda à meia-noite. Para o judeu, o dia era mudado às 6 horas da tarde. Elas foram então preocupadas com quem iria remover a pedra da entrada do sepulcro, porque normalmente era uma pedra muito pesada que só homens fortes conseguiam rolar. Versículo 4, mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Uma surpresa. A pedra da boca do sepulcro estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Era um jovem, e aí nós entendemos que era um anjo, estava lá no sepulcro. Jesus já tinha ressuscitado. Verso 6, não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Olha a notícia do anjo. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Jesus ressuscitou. Essa é a doutrina central da fé cristã. Não há cristianismo sem a ressurreição, sem a fé, na crença na ressurreição. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã e nós continuamos nos nossos pecados. O apóstolo Paulo também coloca a ressurreição como condição para a salvação. Ele diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então essa é a doutrina central da fé cristã. Sem ela não há cristianismo autêntico. Então o anjo aqui diz para as mulheres que Jesus não está lá porque ressuscitou. Versículo 7, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele diz. Então o anjo manda um recado para reforçar aos discípulos de Jesus de que Jesus tinha um encontro marcado com eles lá na Galiléia. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Naquele momento, posteriormente, elas disseram. Versículo 9, quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, domingo, e é por isso que os cristãos têm cultuado, reservado especialmente o domingo como dia de culto ao Senhor, porque é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Um outro episódio também importante para a igreja que aconteceu no domingo foi a descida do Espírito Santo lá no Pentecostes. Então, não é mandamento como era o sábado para os judeus, mas é culto voluntário dos cristãos separarem o domingo para dia de adoração, louvor a Deus, gratidão pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, continuando, verso 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado os 7 demônios, e que agora era uma seguidora de Jesus. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam lamentando e chorando. Os apóstolos, os discípulos estavam lá chorando ainda a morte de Jesus, e Maria Madalena chega para falar sobre Jesus ressuscitado. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Era bom demais para ser verdade. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. A Bíblia conta isso, me parece que no Evangelho de Lucas, sobre esses discípulos no caminho de Emaús, a quem Jesus apareceu. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. As testemunhas de Jesus ressuscitado estão aumentando, mas aqueles que ainda não o viram não estão acreditando. Versículo 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Então, o número de testemunhas da ressurreição de Jesus foi só aumentando. E Jesus critica, censura, reprova a dureza do coração dos apóstolos em não crerem na ressurreição, até porque Jesus havia dito que iria ressuscitar. Versículo 15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Então aqui está a ordem conhecida como o ID. Se nós somos discípulos de Jesus, nós estamos sob essa ordem. É nosso dever pregar esse evangelho no mundo todo. E ele continua dizendo, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A condição é crer no evangelho, incluindo a ressurreição, que é o pilar central do evangelho. O sacrifício vicário e a ressurreição. E ele continua dizendo, versículo 17, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então Jesus deu muitos sinais que foram cumpridos no percurso da história da igreja, e quando necessário, Jesus ainda se manifesta com sinais e maravilhas. Eu creio particularmente nisso. Verso 19, depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus.
E aí o apóstolo Paulo diz que Jesus está sentado à direita de Deus, ressurreto, sentado à direita de Deus, de onde também intercede por nós. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então os apóstolos foram fiéis. Marcos dá isso resumidamente aqui. Lucas vai contar isso mais detalhadamente lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Mas eles pregaram o Evangelho, e o Evangelho chegou até nós aqui 2000 anos depois. O Evangelho de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o servo de Deus, que cumpriu 100% a vontade de Deus, que nos chama para servir a Deus de todo o nosso coração. O Evangelho de Marcos, a lição principal do Evangelho de Marcos é a lição do servo. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele diz que no mundo as autoridades exercem domínio sobre as pessoas, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, quem quiser ser grande deve ser o que mais serve. Então nós somos chamados para servir e para nos sacrificar, assim como Cristo foi sacrificado em nosso lugar. Nós devemos ser capazes de nos sacrificar uns pelos outros. Essa é a essência do verdadeiro amor. Jesus ressuscitou e a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da nossa ressurreição. A Bíblia diz que um dia Jesus voltará e nós vamos ressuscitar. Quando nós lemos o Evangelho de João, há detalhes bem específicos dessa ressurreição, da qual nós faremos parte, né? Portanto, que a nossa confiança esteja em Cristo ressuscitado, crendo na sua ressurreição e crendo que um dia, pelo seu poder, nós também vamos ressuscitar e assim prosseguir na nossa caminhada enquanto aqui neste mundo. Ok? Assim encerramos o Evangelho de Marcos. Esperamos que essa leitura tenha sido esclarecedora para os meus irmãos. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta, pode deixar aí nos comentários do vídeo. Se concorda ou discorda com alguma coisa que dissemos, deixa aí a sua impressão nos comentários desse vídeo, tá bom? Não saia sem deixar um like aí nesse vídeo, isso ajuda o vídeo a ganhar alcance na plataforma. Se puder compartilhar aí nas suas redes sociais como WhatsApp, Facebook, X, que é o antigo Twitter, estará nos ajudando aí na divulgação desse vídeo, tá bom? E se alguém está nos assistindo talvez pela primeira vez, não está inscrito ainda no nosso canal, gostou desse conteúdo e quer acompanhar a leitura diária de um capítulo da Palavra de Deus, está convidado a se inscrever aí no nosso canal, ok? Vamos orar para então encerrar esse momento. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado mais uma vez pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado a Deus pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela proteção e direção que o Senhor tem dado às nossas vidas. Obrigado por esse novo dia, a nova oportunidade de novas experiências, de novos aprendizados. Ó Deus maravilhoso, obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de cada dia. Obrigado pela sua palavra e por esse meio de comunicação pela qual nós podemos compartilhar a palavra e alimentar o nosso espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ó Pai maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está orando comigo nesta hora. O Senhor sabe qual é a preocupação que há no coração de cada um. O Senhor sabe qual é o desafio que cada um tem diante de si. E o Senhor é poderoso para conceder a vitória, para conceder a bênção, para abrir novas portas de soluções, de oportunidades para o seu povo. Ó Deus, que o Senhor faça prosperar o trabalho de cada um dos meus irmãos. E se alguém está desempregado, ó Deus, que o Senhor abra portas de emprego para quem está desempregado, que o Senhor dê soluções financeiras para quem está endividado, que o Senhor dê sabedoria ao seu povo para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada servo do Senhor para que o seu povo viva com liberdade financeira, com liberalidade no seu reino, sendo abençoado e abençoando as pessoas.
Que a bênção do Senhor esteja sobre o corpo de cada um dos meus irmãos, dando saúde, preservando a saúde de quem está saudável. Ó Deus, fazendo milagre a favor de quem está enfermo, tocando com o seu toque curador. Nós cremos no Deus que cura todas as nossas doenças, por isso, em nome de Jesus, nós rogamos por cada um dos familiares, amigos dos meus irmãos, pelos quais meus irmãos oram, mencionando os seus nomes em oração. Faça milagres a favor do seu povo, que nas circunstâncias de doença, o Senhor atraia os olhares da fé para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça nascer a fé naqueles corações que ainda não compreenderam o Evangelho. Ó Deus, e fortaleça a fé daqueles que já são servos do Senhor e que enfrentam adversidades. Meu Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar de cada um dos meus irmãos, para que cada lar seja um templo de adoração a Jesus, onde os frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz e todos os demais estejam presentes nos relacionamentos familiares, entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Que cada lar seja um lugar de estabilidade emocional, espiritual e em toda segurança para os filhos crescerem sadios, saudáveis. Ó Deus, em todos os sentidos, que os pais tenham sabedoria para educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre a sua igreja, sobre cada congregação local, sustentando, fortalecendo a fé dos pastores, evangelistas, missionários, líderes das suas igrejas. Todos, ó Deus, que tenham a sua fé renovada e sejam instrumentos para o avivamento da sua obra no meio dos anos, ó Pai. Que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Providencie, ó Deus, os pastores para as congregações locais que estão sem uma liderança. Ó Deus, que sejam pastores segundo o seu coração, que apacente seu rebanho com prudência e com inteligência. Ó Deus maravilhoso, que a bênção, ó Pai, sobre o seu povo, possamos ser instrumentos para levar essa bênção por onde nós formos nesse dia. Todos aqueles que cruzarem nosso caminho sejam confrontados com o Evangelho de Cristo, por nosso intermédio, para que, ó Deus, abram o seu coração, tenham a oportunidade de render suas vidas a Cristo. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença em oração, o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus maravilhoso, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esperamos que esta leitura tenha lhe sido muito esclarecedora. Amanhã estaremos aqui às 5h30 da manhã para a leitura de Deuteronômio, o 5º livro do Velho Testamento. Todos estão convidados a partir das 5h30 da manhã. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos.